Romanos capítulo 1, queridos, abra a sua Bíblia. A partir do verso 6. Ou melhor, a partir do verso 5. Nós encerramos semana passada no verso 5, mas eu quero reler o verso 5 com os irmãos hoje. Só para que estejamos assim bem sintonizados, estejamos entendendo o acompanhamento e o desenvolvimento do livro da Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, ele está em uma viagem missionária, ele está vindo para a igreja em Jerusalém, trazendo oferta para a igreja, pois a igreja de Jerusalém, ela está passando por dificuldades financeiras em função de uma fome, por ser um período de fome em todas as regiões. E por um decreto de Cláudio, imperador de Roma, a igreja sai de Roma e toda ela retorna para Jerusalém. E os nossos irmãos que estavam lá em Jerusalém estavam carecendo, estavam com necessidade do alimento. E por isso Paulo está trazendo uma oferta para aqueles irmãos naquela região. O apóstolo Paulo, ele olha para essa possibilidade, ou melhor, ele olha para esse momento e visualiza uma oportunidade. Qual a oportunidade que ele visualiza? De poder chegar na Espanha e pregar o evangelho. Mas para chegar à Espanha, ele carece da ajuda de alguns irmãos. E quem são os irmãos que iriam apoiá-lo? Por que Paulo carece da ajuda desses irmãos, que no caso é a igreja de Roma? Pois Paulo, ele, em toda a sua caminhada, ele sempre tem apoios de igreja. E a igreja da Antioquia é uma igreja que sempre apoiou o ministério do apóstolo Paulo. Sempre contribuiu, sempre ajudou, sempre deu a ele as condições para, em todo o tempo, ele pregar o evangelho da graça. Diante disso, Paulo, querendo chegar na Espanha, o que é que ele monta? Ele monta toda uma estratégia, conversa com a igreja de Roma. Mas o detalhe é que ele não foi o fundador da igreja de Roma, conforme nós já vimos. Nós não sabemos ao certo quem foi o fundador da igreja de Roma. Falamos lá no início, podem ter sido aqueles irmãos no dia de Pentecoste, porque ali existiam irmãos de Roma, e ali foram alcançados pela graça de Cristo, e ao retornarem para Roma, desenvolveram ali a igreja. Podem ter sido Priscila e Áquila, pode ter sido Apolo, pode ter sido algumas outras pessoas, podem ter sido assim, pessoas até desconhecidas do contexto bíblico e não citadas. Mas nós sabemos que não foi Paulo e que não foi Pedro também. Isso nós sabemos. E por isso que Paulo, ele escreve à igreja de Roma. Mas ele não escreve para tratar um problema. Ele escreve para se antecipar a uma questão. Que questão é essa? Que lá em Roma existiam aqueles cristãos que defendiam que Jesus salva. Perfeito. Mas para você ser crente de verdade, precisa passar pela circuncisão, que eram os judaizantes. Se não tivesse a circuncisão, a salvação não era completa. Então o homem não podia ser salvo, tinha que ser circuncidado. E esses homens vão dizer que o evangelho que Paulo prega, ele deturpa a história do povo de Israel, que Paulo, ele é um herege, que Paulo, ele fala aquilo que ele constituiu, aquilo que ele pensa, aquilo que ele age, e aqueles homens ali vão desenvolver todo um pensamento relacionado a Paulo. Então o que é que Paulo faz? Escreve uma epístola tratando sobre o assunto. A razão da epístola de Paulo aos Romanos é essa: para ele poder trabalhar com a igreja de Roma todo o seu pensamento. E alguns vão dizer que a epístola de Romanos é mais do que uma epístola.
É um tratado teológico. William Hendricks vai falar isso. Reverendo Hernandes vai ratificar. Quando você ouve grandes pregadores, eles sempre vão... o reverendo Nicodemos, ele vai também trazer essa informação. Nós vamos ver que a epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola que, durante gerações, impactou vidas. A saber, a reforma protestante, ela tem toda a sua fundamentação em cima de Romanos, a justificação pela fé. Romanos é uma epístola que impactou de tal maneira Agostinho, que ele entendeu e ele compreendeu o que é ser cristão de verdade. Jovens, cidades foram impactadas pela mensagem relatada na epístola de Paulo aos Romanos. Com certeza a sua vida também será impactada, não pela minha pessoa, que a minha pessoa não vai impactar ninguém. O que vai impactar a sua vida é a mensagem que contém essa epístola. Semana passada nós falamos sobre as marcas do Evangelho. Hoje nós iremos falar sobre as marcas da igreja. E semana que vem nós iremos falar sobre as marcas da liderança, sobre as marcas de um líder. Aí ainda no primeiro capítulo, quanta coisa boa em um capítulo. Hoje nós vamos usar somente 3 versículos. E vamos ver quanta lição que Paulo traz para nós. Quanto ensino Paulo apresenta para eu e você. Marcas que a igreja de Deus precisa ter. Só para você entender, antes da exposição do texto, quando nós falamos de igreja, nós não falamos de parede. A marca que a igreja, parede, tem são as marcas dos furos, dos parafusos, marcas assim. Não são essas marcas, não é dessa igreja que Paulo está falando aqui. A igreja templo. Também não é a igreja instituição, que tem registro na Receita Federal. Com isso tem responsabilidades das mais diversas. Não são essas marcas para esse tipo de igreja. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando eu e você. Marcas que eu e você precisamos ter e compreender. E de uma vez por toda, mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. E como igreja, exercer de maneira real a função de igreja, no ambiente em que estamos, no mundo que vivemos. E Paulo ele vai trabalhar isso. E observe comigo, a partir do verso 5. E aí eu estou relendo o verso 5, pois tem uma marca muito importante da igreja. Essa marca, ela é fundamental na nossa vida. Por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor em seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. E a primeira marca que Paulo está trazendo aqui para eu e você é que a igreja de Deus, ela precisa ser obediente. É interessante quando olhamos para a ordem de Jesus Cristo. Jesus ele não fala assim: olha, eu vim aqui, eu morri por vocês, eu ressuscitei ao 3º dia, por favor, seria possível vocês falarem do meu evangelho? Por favor, é possível vocês pregarem o evangelho da graça? Quando olhamos para as palavras de Jesus, nós não vamos ver Jesus falando assim com a sua igreja. Quando nós vamos olhar Jesus falando com a igreja, Jesus ele usa o verbo
imperativo, o que significa dizer que quem manda na igreja sou eu. Ou seja, não eu, né? Mas Jesus. Quando Jesus ele fala assim, ide, é quando Jesus está falando assim, quem manda sou eu e quem obedece é a igreja. A marca principal da igreja, ou melhor, uma das marcas da igreja, é a marca da obediência. Nós vamos ver que o grande problema na vida de Jonas foi o problema da não obediência. Deus manda Jonas ir para Nínive. E além de não obediente, o menino era questionador. Ele não se conteve somente em não obedecer, ele ainda questionou. Por que tu vai ter misericórdia desse povo? Ainda questiona Deus. E aí Deus tem que mostrar para ele, eu sou Deus, você é Jonas. Eu vou ter misericórdia de quem me aprazer ter com misericórdia. Deus está mandando Jonas ir para Nínive e ele não quer. Deus manda, ele não quer. E o texto é bem claro, sabemos perfeitamente. Jonas foge, o peixe engole Jonas e, querendo ou não, ele vai para Nínive. Nós vamos ver na história do Evangelho que os homens mais felizes na sua história de vida foram aqueles que obedeceram o chamado de Deus. O nosso irmão Simonton, quando nós falamos de presbiteriano, não tem como não citar Simonton. É impossível. Ashbel Green Simonton, fica até bonito falar assim, né? Simonton, ele está muito bem, desenvolvendo toda a sua vida profissional lá nos Estados Unidos. Ele recebe um chamado. E o chamado que Simonton recebe é mais ou menos um chamado para morrer. Porque ele vem, chega aqui e logo em seguida ele morre, deixa a sua esposa viúva. Mas ele desenvolve um trabalho, e esse trabalho perdura no Brasil há mais de 1,5 séculos, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque ele foi obediente. Quando Jesus ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Veja, que Jesus não está perguntando, então, por favor, você pode apacentar as minhas ovelhas? Jesus chega para Pedro de novo e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Jesus não está pedindo, é possível então você cuidar das minhas ovelhas? Não, cuide você das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E a palavra de Deus registra que Pedro entristeceu-se e falou, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E aí Jesus se volta para Pedro e diz, então, apacenta as minhas ovelhas. Então, observe que Jesus ele está dando uma ordem e Pedro ele tem a obrigação de ser obediente. Quando nós olhamos Paulo, a vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo é um ministério pautado em obediência. E ele diz aqui no verso 5, eu sou aquele separado por Deus, porque ele está falando isso no verso 1. Ele está dizendo que é servo, chamado pelo próprio Deus, para servi-lo. E aí ele diz aqui no verso 5, por intermédio dele que me chamou, viemos receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios. Uma das marcas da igreja é a marca da obediência. Aplicando isso à sua vida nesse momento. Você tem sido um servo obediente, querido? Realmente tu tens sido obediente a Deus?
Ou tu tem sido aquele crente, aquele filho rebelde? A Lisandra hoje fez uma brincadeira com o Gustavo, e o Gustavo depois chorou, aí ela pegou o Gustavo e abraçou. Tá dormindo ele, né? E aí alguma coisa que fez, ela foi e entregou o Gustavo na minha mão, e o Gustavo, eu na hora não estava entendendo, aí ela falou, agora é com o pastor, agora é com o pastor. Aí ele, pastor, eu falei, Gustavo, deu ruim, agora você vai ficar de castigo. Aí ele chorou, quando ele chorou, a mãe não aguentou, obviamente, foi lá, abraçou o bebezão dela, né? Mas por que ela fez isso? Porque, por certo, ele estava fazendo alguma coisa que ela estava dizendo, não pode, não pode. E para se corrigir alguma coisa, ela fez essa dinâmica junto comigo. Eu entrei na dela, ele chorou, agora está dormindo, está tudo bem, está tranquilo. O grande problema, sabe o que é? Que muitas vezes Deus está dizendo para eu e você, não pode, não vá, não siga, esse não é o caminho, essa não é a atitude, essa não é a postura, não é por aqui, mas você insiste de ir por ali, pelo caminho que Deus não quer que você vá. O nome disso é rebeldia, o nome disso é desobediência, e o detalhe é que a desobediência, ela não é uma marca da igreja de Deus. A desobediência, se a obediência é uma marca da igreja de Deus, a desobediência é a marca daqueles que são filhos do diabo. Vamos mais à frente? Verso 6. De cujo nome sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele foi chamado por Cristo. Mas o apóstolo Paulo aqui também, ele está dizendo, vós também, vós que estáis em Roma, vós que estáis em Duque de Caxias, vós brasileiros, vós que são moradores no bairro Jardim Vila Nova, Lote 15, Mesquita, São Bento, Divino, Mauá, Gramacho, Vila Rosário, onde mais? Primavera. Vós fostes chamados para ser de Jesus Cristo. Observe o que Paulo está dizendo aqui, querido. Isso aqui é maravilhoso entender isso aqui. Se a marca da igreja é a obediência, a segunda marca que a igreja tem é a marca do chamado. Talvez você diga, olha, eu sou crente porque eu acho muito legal ser crente. Aí eu quero dizer a você, e eu te dou a seguinte resposta. Você é crente não é porque você acha legal ser crente, é porque você foi chamado. Porque se você acha legal ser crente e isso é o suficiente na sua vida, isso é sinal de que você não foi chamado. Mas quando nós falamos chamados para ser de Jesus Cristo, uma vez que a igreja tem a marca do chamado, uma vez que a igreja ela foi chamada pelo próprio Jesus Cristo para pertencer a Ele, essa igreja carrega consigo as marcas subsequentes que Paulo vem apresentando no texto. E a próxima marca é que aqueles que têm a marca da obediência são os filhos de Deus. E aqueles que foram chamados para serem de Jesus Cristo, esses são amados de Deus. Verso 7. A todos os amados de Deus. E aqui, queridos, tem uma informação que eu quero compartilhar com vocês. Porque quando nós falamos de amor, nós vamos ver que o idioma grego, ele é muito rico. E existem muitas variações da palavra amor, das quais existem 3 que nós conhecemos grandemente. Amor é entre marido e mulher,
amor entre pais e filhos e amor de Deus. São os três mais ditos, mais conversados, mas existe uma variação muito maior do que três. E aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala a todos os amados de Deus, Paulo está usando aqui uma terminologia que esse amor aqui não é o amor filos. O que é o amor filos? Amor de amigos, amor entre pai e filho. Esse amor aqui também não é o amor eros. O que é o amor eros? É um amor entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre casal mesmo. O amor citado aqui, quando Paulo diz, Paulo está usando exatamente o verbo agapetos, ou seja, a todos os que foram amados por Deus de maneira incondicional. Ou seja, uma outra marca que a igreja tem é o amor de Deus sobre nós. Observe, queridos, que por sermos igreja e por sermos o povo de Deus, nós somos um povo amado por Deus de maneira incondicional. Deus, ele não vê condição para te amar, Luiz. Deus não colocou barreiras para amar a sua vida. Juliene, acertei? Deus não colocou barreiras para amar você, Lila. Ele simplesmente decidiu amar a vocês de maneira incondicional. Eu vou amar e ponto final. E da minha mão, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Ninguém poderá arrebatá-los da minha mão, porque isso é amor. Porque quem ama, cuida. A todos que foram amados por Deus, e a todos que foram amados por Deus, foram chamados por Deus. Porque Deus decidiu amar a sua igreja na eternidade. A marca da obediência, a marca do chamado para ser, somos propriedade de Jesus Cristo. A marca do amor de Deus em nós. E falando sobre o amor de Deus em nós, eu gostaria de convidar você a ler comigo Jeremias 31, verso 3. Quero pensar com você sobre essa questão do amor, olhando para Jeremias. Quando nós temos aqui exatamente a seguinte declaração. Jeremias 31, verso 3. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Obrigado. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno vamos ler todos juntos? Com amor eterno eu te amei. Vejam que o amor de Deus, além dele ser incondicional, ele é eterno, ele não dissipa com o tempo. Qual é o grande problema, muitas vezes, de casais que vivem uma separação nos dias de hoje? E aí você pergunta, o que é que levou à separação? E aqueles casais falam, olha, a relação desgastou com o tempo. Nós somos até amigos, mas o amor acabou. Observe, com amor eterno. Mas quando o texto está falando de amor eterno, e aí nós precisamos compreender isso também, esse amor eterno não é um eterno a partir do momento que ele decide amar. Esse amor eterno é um amor onde Deus, ele ama você, ele te chamou, ele decidiu amar você, sabe em que momento da história? Antes de qualquer coisa vir a existir. Antes do nada, ou seja, do que você possa imaginar da terra existir. Deus já te amava, Jefferson. E esse amor já era eterno.
Consegue entender isso? A marca da igreja, se é a obediência, se tem a marca do chamado para ser de Cristo, uma terceira marca da igreja é a marca do amor de Deus sobre nós. João, ele vai trabalhar isso ainda. 1 João, capítulo 4, ele traz esse ensino para nós. No verso 10, ele vai ratificar essa informação. E olha o que diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas o quê? Em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, propiciação, Ele pagou o preço por nós. Tudo isso por causa do amor. A marca da igreja também é a marca do amor de Deus. Nós podemos dizer em alto e bom som e com total alegria que nós somos amados de Deus. E isso, queridos, é de arrepiar. Porque aquele que é criador dos céus e da terra, esse decidiu te amar. E por que é que você está brincando com Ele? E por que é que você está brincando com Deus? E o que é que falta para você se acertar com esse Deus que requer de você obediência, o qual comprou você na cruz do Calvário e o qual te ama desde a eternidade? Podemos caminhar mais. E o verso 7 vai dizer: a todos os amados de Deus que estáis em Roma. E aí a igreja tem uma outra marca: chamados. Mas chamados para o quê? Chamados para realizar o quê? Chamados para ser o quê? O texto está dizendo na sequência: chamados para serem santos. O apóstolo Pedro, ele trabalha essa ideia com uma grandeza muito grande. Porque quando nós falamos chamados e quando nós falamos de um povo, nós estamos falando de uma raça. Nós estamos falando de um grupo específico. Paulo aqui, ele não está dizendo que são todos, mas Paulo está de todos aqui no sentido de qualquer um. Não, Paulo aqui ele está dizendo todos os santos, os eleitos, os justificados pela fé em Cristo Jesus, todos os que foram alcançados pela graça. Ele está falando sobre graça no verso 5, onde ele diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça, e todos os que receberam a graça de Cristo Jesus, todos esses foram chamados para serem santos. Então nós somos um povo. E Pedro trabalha isso com muita propriedade na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 9. Paulo trabalha e traz para nós assim um ensino grandioso. E é a primeira de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira de Pedro: vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Mas não são somente raça, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, queridos, se nós somos um povo amado por Deus, também somos um povo chamados por Deus, mas chamados por Deus para viver em santidade. É aí onde está o grande problema. Esse é um problema que a igreja enfrenta. Porque a igreja, ela diz assim, perfeitamente: eu fui chamado por Deus. Lá na cruz do Calvário, Cristo pagou a minha dívida. Eu sou salvo.
A partir de então, está tudo certo. Está tudo resolvido. Posso fazer o que eu quiser. Porque onde abundou o pecado, aí eu uso até o texto bíblico, né? Superabundou a graça. Posso fazer o que eu quiser. Posso chutar o pau da barraca. Posso plantar bananeira. Posso cavar um buraco profundo no oceano, que está tudo certo. Mas o detalhe, sabe o que é, querido? É que o texto lá atrás está dizendo que uma das marcas da igreja é a obediência. A outra está dizendo que você não é dono de você, você é propriedade de Jesus Cristo. A outra marca da igreja está dizendo que você foi amado por Deus, sim, amado por Deus. É por isso que você foi chamado, é por isso que você foi comprado na cruz do Calvário. E o detalhe é que aqueles que fazem parte dessa nação santa, desse povo santo que Pedro trabalha aqui, que Pedro apresenta e que Pedro cita na sua epístola, esse povo, ele apresenta, ele mostra, ele demonstra as marcas que a igreja de Deus tem. Ele apresenta essas marcas. Nós não precisamos perguntar. Não precisa perguntar, porque o povo de Deus, ele é conhecido aonde ele está. Por quê? Por causa das marcas que a igreja de Deus tem em si. Nós somos conhecidos, queridos, não é por causa de uma camiseta, porque uma camiseta dizendo, alguns usam até aquela expressão Jesus is love. Bonito, né? Até em inglês, mano. Tem ali? Ah, vem cá. Vamos ali. É invisível, mas existe. Tem um ali, viu? Né? Mas você não é conhecido pela sua camiseta. Porque essa camiseta você usa e o ímpio também usa. Nós somos conhecidos, querido, é por algo muito maior do que uma camiseta. Nós somos conhecidos pelas marcas que nós temos em nós e que o apóstolo Paulo apresenta que a igreja de Deus tem. E são essas marcas que fazem a diferença no contexto de vida que estamos inseridos no dia a dia, chamados para sermos santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Paulo conversa isso com a igreja de Tessalônica. Paulo trabalha essa ideia com a igreja de Tessalônica. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Observe. Deixa aí, não muda não. Deus, ele não chamou você, querido, para a impureza, para você fazer o que você quer, para você viver da forma indissolúvel. O que é viver de forma indissolúvel? Da maneira como você deseja. Deus não chamou você para viver assim. Deus chamou você para viver para a santificação. Se a salvação é um ato, a santificação é um processo. E esse processo na nossa vida, ele é constante. Ele não para. Nunca e em momento algum. Chamados para ser de santos. Êxodo 26, verso 33. Observe, o Novo Testamento fala disso. Mas olha o que o Antigo fala também. Êxodo 26, verso 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A cada período de tempo, os sacerdotes, eles levavam as ofertas do povo à presença de Deus. E o que é mais interessante é que os sacerdotes, eles levavam essa oferta
com uma corda amarrada na sua cintura. É isso que é interessante. A corda no ambiente profissional é chamado de vida, como? Me ajuda? Corda de vida, não é? Se você está andando num ambiente que é muito alto, você tem aquela corda amarrada, né? E se você cair, você fica pendurado naquela corda e nada vai acontecer com você. Corda de vida. Mas no... Oi? Guia de vida. Linha de vida. Obrigado. No caso dos sacerdotes, não era uma linha de vida, mas era uma corda de morte. Por quê? Porque o camarada entrava, e se ele não tivesse com a sua vida buscando santificação, ele ali mesmo ficava. Então, ninguém podia entrar lá para tirá-lo. Ele tinha que ser puxado. É isso que o Êxodo está nos ensinando, para lugar, para a separação entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar. Porque no Santo dos Santos e o Santo Lugar só entram e vivem e saem de lá vivos aqueles que estão buscando, colocando a sua vida diante do altar, buscando santificação, aqueles que foram chamados e estão vivendo e buscando uma vida de santidade. Se nós temos essa marca, temos uma outra marca que a igreja tem, que ainda está no verso 7. Graça a vós outros e paz. É interessante ouvir essas duas expressões aqui nessa frase. Graça a vós outros e paz. Porque uma coisa não pode andar sem a outra. A graça, ela produz paz. E essa ideia de paz, ela não está ligada a um relacionamento, ou seja, a um tratado de paz, a um acordo de paz. Vivemos no Brasil hoje uma guerra. A guerra que existe no Brasil hoje. Aqueles que defendem uma linha de pensamento e aqueles que defendem uma outra linha de pensamento. Aí vivemos homens líderes que ficam incitando a população. Estamos vivendo isso hoje no país. Como resolver isso? Só é possível resolver isso a partir do momento que esses homens que se dizem líderes parem, sentem, conversem, alinhem e tratem as coisas para o melhor da nação e parem de brincar de serem líderes. Parem de brincar de ser governantes e passem a exercer a função real. Mas o problema é que eles não fazem isso por interesses escusos. Vivemos uma guerra hoje. Quando a Segunda Guerra Mundial ela encerrou, houve após ela um acordo, um tratado de paz. Mas o detalhe, ou seja, estamos vivendo esse período de paz. Mas quando o texto está falando de paz aqui, ele não está falando de paz no sentido de um tratado. Esse sentido de paz aqui é um estado de paz. Ou seja, uma condição real de paz. Nós temos paz nesse mundo. Nós temos paz nesse mundo turbulento. Nesse mundo contraditório. Nós temos paz. E que paz é essa? É a paz de ter as contas pagas? Não. Porque todos nós lutamos para pagá-las. É a paz de ter segurança na rua? Não, porque todos nós corremos o risco nas ruas. Quem tem seu carro tem que pagar um seguro para poder ter o seguro do carro. Ter garantia
Vivemos tudo isso na rua, no dia a dia, todos os momentos, toda hora, todo instante. Quando nós falamos de paz, não é dessa paz que falamos. A paz que falamos é a paz de saber que estamos aqui, fazemos parte desse mundo, mas não somos pertencentes a ele. Nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Essa paz foi ofertada. A ira de Deus, a ira do Pai, que estava caindo sobre nós, Cristo Jesus aplacou essa ira lá na cruz do Calvário. Então nós temos paz e paz com Deus. Uma outra marca da igreja é a marca da paz. Que paz? Paz com Deus. Esse Deus que é todo poderoso. E essa paz é dada por meio da graça. Olha o que Hebreus 12, verso 15 diz para nós. Olha o que o autor dos Hebreus está nos ensinando. Capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não haja isso entre vós. E por que nós podemos não haja isso entre vós? Por que nós podemos olhar para esse texto e trazer a verdade desse texto para a nossa vida? Conforme dizem os nossos irmãos pentecostais, que eu repito, amo eles de paixão mesmo, amo demais. E tenho muitos, volto a dizer, tenho muitos amigos pentecostais, mas eles usam uma frase: toma posse aí, meu irmão, não é? Então, toma posse, querido, dessa palavra que está dizendo aqui, ó. Haja alguma, que não haja nenhuma raiz de amargura, porque eu tenho paz, e eu tenho paz com Deus. Essa é uma outra marca da igreja. E se eu tenho paz com Deus, isso significa dizer que você não tem outra opção a não ser também ter paz com quem? Com seu irmão. Morreu a história. Não tem discussão. Ah, mas aquele irmão tem que ter paz com ele. Ah, mas ele tem que ter paz com ele. Ah, tem que ter paz com ele. Porque eu e você pertencemos ao mesmo corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Mas primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. E aqui nós estamos caminhando para a última marca da igreja. No tocante a todos vós, porque com todo mundo é proclamada a vossa fé. Se a igreja de Cristo ela tem a marca da obediência, ela carrega em si a marca de ser propriedade de Cristo Jesus, e Apocalipse trabalha isso conosco. Apocalipse diz que nós teremos o nome do Cordeiro escrito na nossa fronte. O que significa? Somos propriedade deles. Nós fomos chamados para sermos de Cristo. Nós fomos e somos amados de Deus. É a terceira marca, é o amor de Deus sobre nós. A quarta marca é que nós fomos chamados pelo mesmo Deus para sermos santos. A quinta marca é que sobre nós flui a graça de Deus, e assim temos paz com Deus. E a quinta marca é a fé no Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Porque a fé, ela não vem de vós, a fé é dom de Deus. A última marca não poderia ser diferente. A marca da fé.
Nós iniciamos o culto hoje lendo Hebreus 11. E Hebreus 11, ele sempre tem aquela fala pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé, querido, nós estamos reunidos aqui hoje. Pela fé, nós depositamos nossa esperança em Cristo Jesus. É pela fé que nós podemos dizer que a nossa alegria está em Cristo Jesus. É pela fé que dizemos que a nossa esperança está nele e é Ele. É pela fé que nós aguardamos a volta de Cristo. É pela fé que nós proclamamos o Evangelho. Fé invisível, mas existe. É pela fé que a igreja anda. É pela fé que a igreja vive. É pela fé que a igreja caminha. Todos vós que estáis em todo o mundo, todos vós que foram chamados para serem obedientes, todos vós que têm a marca minha em vocês, todos vós que são amados meus, todos vós que foram chamados para serem santos, todos vós que têm paz comigo, todos vós passem a viver pela fé no Deus vivo. A igreja de Deus, ela precisa aprender a viver pela fé, andar pela fé, caminhar pela fé. Tem uma canção antiga que diz, pela fé eu caminho, pela fé eu rompo barreiras, pela fé eu avanço, rompendo em fé, e eu vou rompendo, e eu vou caminhando, e eu vou avançando, e em todos os momentos eu rompo, eu vou, eu caminho pela fé. Mas é pela fé não nos meus braços, porque maldito é o homem que confia na força dos seus braços, para a salvação sua. Maldito é esse homem. Por quê? A igreja de Deus, ela caminha, é pela fé, confiando, esperando e tendo a certeza que o nosso Deus, Ele não nos abandona. Por quê? Porque Ele nos chamou para sermos dele, propriedade exclusiva dele, onde recebemos dele o devido cuidado. Como você tem vivido, querido? Essas marcas têm sido latentes em sua vida? Ou essas marcas têm sido uma incógnita na sua vida? Essas marcas, elas têm sido reais e você tem presenciado essas marcas na sua vida? Você tem sido um servo obediente? Realmente as pessoas têm olhado para você e têm visto a marca de Cristo? Realmente as pessoas têm olhado para você e dizem, olha, realmente eu vejo que você é um amado de Deus. Realmente as pessoas têm olhado para você e têm visto que você tem feito o diferencial no ambiente em que você está. Realmente isso tem acontecido? Ou isso tem sido uma utopia na sua vida? Ou isso tem sido uma fantasia na sua vida? Porque Deus não te chamou para viver uma fantasia, Ele te chamou para viver uma realidade. Que realidade é essa? Você apresentar ao mundo as marcas que Ele colocou na sua igreja.